E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, vamos começar hoje o capítulo 4, que ele intitulou Matéria Mental. E o primeiro subtítulo é Pensamento do Criador. E ele começa nos explicando assim: identificando o fluido elementar ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron como seno dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Que coisa linda, não é, gente? O universo expressa o pensamento do Criador. E quando eu penso universo, às vezes eu penso só em planetas, em astros. Mas, na verdade, nós fazemos parte do universo. Então, nós, os seres, fazemos parte, somos o fruto do pensamento do Criador. Isso é muito lindo, meus amigos. E ele continua a nos falar assim: e superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. E vamos observar que aqui ele começa a falar dessa matéria mental nossa, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Vamos começar a prestar muita atenção que nesse momento, né, André Luiz começa a entrar na nossa intimidade. Nessa nossa matéria mental, está sempre em agitação, por quê? Promovida pela nossa vontade, nosso pensamento, né, que modela, que vai plasmar. E ele continua dizendo: no macrocosmo, quer dizer, no grande, e no microcosmo, no pequeno, tateamos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedade infinita de graus e fases. E entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e co-criar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Somos co-criadores. Lembram da obra Evolução em Dois Mundos? Em que temos Deus, o Criador, temos co-criadores em planos maiores, que são os espíritos puros, os espíritos elevados, que entendem essa vontade de Deus e são os executores dessa vontade do universo, e nós, co-criadores em plano menor, porque, na verdade, queridos, a nossa vida é criada por nós. Essa matéria mental faz as criações temporárias, fazemos as criações temporárias, e aí, a partir daí, a gente engendra as situações necessárias ao nosso progresso, ao nosso aprimoramento. Vamos lembrar da nossa leitura passada, do capítulo 3º, em que ele falava, né, que a gente comparou: quanto mais próximo ao núcleo eu estou, mais curta é a onda e mais potência eu tenho. Quanto mais eu me afasto do núcleo, mais longa é a onda e menor a potência. E lembra que nós fizemos aquela comparação entre o núcleo ser a lei de Deus, é o que está na consciência, quer dizer, quanto mais próximo à consciência eu estou, mais forte eu estou, maior é a minha emissão, minha projeção. Quanto mais distante eu vou, mais enfraquecidas
serão as minhas atitudes, porque na verdade, eu estou fugindo do que é natural, né? Estou fugindo do que é a minha natureza, do que é o meu centro, do que é o meu foco. E continua, então, ele dizendo, nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento imensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então, vamos lá. Somos co-criadores por quê? Existe no fundamento da criação o pensamento do Criador, né, que é imensurável, é constante, é infinito, é eterno, é ilimitado. E sobre o plasma divino, quer dizer, dentro desse material criado por Deus, está o nosso pensamento que é mensurável. É mensurável. Mas, em função disso, não quer dizer que ele não seja forte. Que ele não tenha potência. Tem uma potência relativa. Né? Mas a gente, como está aprendendo a ser e a fazer, eu estou lembrando, meus amigos, eu vi na camiseta de uma pessoa aqui no bairro em que eu moro, tinha assim, Deus sabe o que faz, eu não. E aí tem muitos sentidos. Eu dei um sorriso, né? Achei uma forma humorística, mas é uma coisa muito séria, né? Porque a gente, na verdade, está aprendendo a fazer com sabedoria. E o aprendizado é com quem? É com a lei de Deus, é com a consciência. É conforme acabamos no programa anterior dizendo, é com Jesus, né? Que estamos aprendendo a fazer melhor, a ser melhor, a ter um desempenho mais lógico. E ele continua a dizer assim, no outro subtítulo, Pensamentos das criaturas. Do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos de modo imperfeito, as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres, e da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super ultra curto, em que se exprimem as legiões angélicas. Por que é supra ultra curto, gente? Porque as legiões angélicas estão totalmente associadas à lei de Deus. Vamos lembrar daquela expressão de Jesus? Eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então são esses seres, não é, queridos, que compõem as legiões angélicas. Então, as oscilações são curtas, médias e longas, né? Em que a mente humana se exterioriza. Então, a legião angélica é super ultra curtos. As nossas curtas, médias ou longas, em que a nossa mente se exterioriza, né? Em que a gente está mais ou menos distanciados da lei de Deus, que está na nossa consciência. Até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Dos animais, né, que a gente observa isso. Os espíritos aperfeiçoados, que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor divino, operam no micro e no macrocosmo, em nome da sabedoria excelsa, formando condições adequadas e multiformes da expansão, sustentação e projeção da vida, nas variadas esferas da natureza, no incauto de aquisições celestiais que, por enquanto, estamos longe de perceber, porque é assim, né? A evolução é ilimitada. Então, as legiões angélicas estão evoluindo, mas assim, adquirindo o quê? Ele diz,
São aquisições que a gente está muito longe de perceber ainda, mas estão adquirindo. Esse movimento é contínuo, é constante. E continua André Luiz a nos falar. A mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta, em particular, aprimorando-lhe os recursos na direção do plano angélico. E a mente embrionária dos animais, influenciada pela direção humana, hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores da Terra, no rumo de conquistas da humanidade. E aqui o belíssimo estudo da lei circular, que Leon Denis, lá na obra O Grande Enigma, nos traz. Estamos todos entrelaçados, gente. Do menor ao maior, né? Kardec nos fala do átomo ao arcanjo, tudo está interligado. Tudo se encadeia na natureza. Então, quando a gente começa a entender esse encadeamento, a gente começa a perceber o nosso papel na vida. Porque existem espíritos superiores a nós que estão estão nos puxando, vamos dizer assim. E estão nos dando as mãos, e compete a nós darmos as mãos àquele que está no entendimento, numa posição inferior a nós. E assim vamos caminhando. Mas ele diz algo aqui que a gente às vezes esquece. Estamos sendo, de uma forma muito sutil ainda, mas estamos sendo controlados por essas legiões angélicas. Por quê, gente? Porque na nossa oscilação, nas nossas dificuldades, nós ainda não estamos prontos para essa total liberdade, porque as nossas ondas, a nossa movimentação, muitas vezes está distante do núcleo, distante do foco. Nós nos distraímos. Então necessitamos ainda desse apoio. Então essas regiões vão fazendo, só que aparentemente eu acho que eu estou fazendo tudo da minha cabeça, até estou, mas dentro de um certo limite. Não é ilimitada essa minha liberdade, né? Não é ilimitada essa minha atuação. E não por castigo, mas ainda pela minha falta de competência para administrar tudo isso. E assim, queridos, estamos nós, pelas ondas fraternas, amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Nesse momento em que estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, obra de André Luiz, trazida através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E nós sabemos, e foi falado, né, do prefácio, os capítulos pares, ele falou bem no comecinho da obra. Os capítulos pares, como esse 4, foi recebido por Chico Xavier. Os capítulos ímpares, como o capítulo 3º, que foi o anterior, foi recebido por Valdo Vieira. Por quê? Porque cada médium vai oferecer à espiritualidade aquela bagagem, aquele material que lhe pertence, que o caracteriza. Isso é interessante. Então a gente viu que Valdo Vieira, nessa encarnação, foi um médico, né? Um grande estudioso, tudo isso, e até em encarnações anterior, ele teve uma vida na Inglaterra, né? Em termos de poesia, tudo isso. Então, ele tem uma bagagem grande de palavra e uma bagagem grande de conhecimento científico, já nessa existência. Já Chico Xavier, ao longo nessa existência, a sua dedicação, o seu conhecimento foi todo ligado ao contato com a natureza. Ele trabalhou no Ministério da Agricultura, a vida religiosa, ao trato com a dor. Então, nesse momento, a bagagem, o acesso mais rápido é a essa questão, embora dentro do seu grande arquivo, ele tem os conhecimentos científicos, o conhecimento filosófico, tudo isso feito. Mas no momento da comunicação mediúnica, até para um trabalho ser mais assim eficaz, né, causar menos cansaço
menos desgaste ao médium, a espiritualidade procura ver assim, aquilo que está mais próximo, aquele conteúdo mais próximo, para a facilidade da execução e da constatação do fenômeno mediúnico. Então aqui, nesse capítulo 4, que estamos estudando hoje, que fala sobre a matéria mental, nós temos um subtítulo que André Luiz intitulou Corpúsculos Mentais. E ele diz assim: como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Então vamos lá trazer como alicerce vivo de todas, olha gente, de todas as realizações do plano físico e no plano extrafísico e no plano espiritual, o pensamento é o agente essencial. Nós lemos isto, às vezes até falamos e divulgamos isto, mas será que a gente vive no dia a dia a intensidade dessa comunicação, dessa informação? Porque essa informação, ela é libertadora. Essa informação é uma chave poderosíssima em nossa mão. Se a minha realização tem como base o pensamento, por que eu penso que não vai dar certo? Por que eu penso que eu não vou conseguir? Ah, Deusa, mas nem tudo vai ser possível. Mas aí está na hora de eu usar o meu pensamento para fazer uma avaliação real, daquilo que eu posso conseguir, daquilo que é necessário e daquilo que muitas vezes é uma questão perturbadora que está chegando até a mim e eu me desestabilizo. Eu estou calculando mal essa construção e aí eu me desestabilizo e muitas vezes até fico inábil para realizar aquilo que eu já posso realizar. Então o pensamento é essa chave. E sabendo que o pensamento é essa chave e que o núcleo é a lei de Deus e que o núcleo está na minha consciência, que tal eu procurar pelo esforço, o trabalho de afinar o meu pensamento com a lei de Deus? E André Luiz continua. Entretanto, ele, o pensamento, ainda é matéria. A matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sobre novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Então, o pensamento ainda é matéria. É por isso que a gente fala que não tem o pensamento inocente. Não, só pensei, não é nada não. Só pensei e não concretizei, mas vamos pensar, desculpa a redundância, que o pensamento, ele é uma responsabilidade. E aí toda vez que eu emito um mau pensamento, um pensamento desajustado com a lei de Deus, eu tenho um efeito sim. Eu posso pensar um pensamento contrário para neutralizar aquela estrutura que eu criei. Porque senão, gente, ele vai sendo potencializado, ele vai sendo aproveitado por aqueles que gostam desse tipo de ação e com certeza, gente, como cada um colhe aquilo que plantou, a minha colheita não será tão interessante. E como ele, mesmo sendo matéria, ele extrapola aquilo que os cientistas, os materialistas conhecem, então a ação do pensamento é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. E continua André Luiz dizendo: temos ainda aqui as formações corpusculares, com bases nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos, tanto no plano físico quanto no plano mental,
como associações de cargas positivas ou negativas. Então, se o pensamento é matéria, então ele é composto de quê? De átomos, né? Ele é composto de átomos. E são esses átomos, né, que vão funcionar, né, da forma como os átomos da matéria funcionam. Formando o quê? Conteúdos. Formando estruturas. Formando raios, formando ondas. Tudo isso sendo formado pelo nosso pensamento. E André Luiz continua nos falando assim. Isso nos compele naturalmente a denominar tais princípios de núcleos, prótons, nêutrons, positrons, elétrons ou fótons mentais, em vista da ausência de terminologia analógica para estruturação mais segura dos nossos apontamentos. Então, André Luiz vai usar essa terminologia que é a que já existe. Só que ao invés dele usar em relação à matéria conforme ela é entendida, ele vai usar em relação ao espírito, à nossa mente, à nossa produção, à nossa construção. Então, a partir daí, a gente vai ver que é tudo campo de comparação, campo de analogia, para um melhor entendimento, e a partir do entendimento eu começar a ter um aproveitamento positivo na minha vida, porque essa é a proposta. Quando eu começo a entender sobre o pensamento, e naquele momento eu falo assim, eu estou esquisita, está me dando um amolentamento, está me dando vontade, eu falo assim, opa, que tipo de pensamento eu estou agasalhando? E aí a doutrina vem lindamente, como é que eu posso mudar isso? Porque há a possibilidade de mudar, porque como ele falou, não é nada estático, é tudo dinâmico. Então eu estou diante de um campo de possibilidade para a minha melhoria, para a melhoria da minha vida, para a melhoria dos meus projetos, para a qualidade de vida. E ele continua nos falando assim. Assim é que o halo vital ou aura de cada criatura, estudamos também bem essa questão lá no livro Evolução em Dois Mundos. Assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro das normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprime frequência e cor peculiares. Então, olha a questão do nosso campo, o nosso campo de energia, a nossa aura, o nosso halo vital. É formado de quê? Dessa matéria, que é a matéria do nosso pensamento. E vai ter uma energia maior ou menor, de acordo com que esses princípios materiais da mecânica ondulatória, que vai imprimir a frequência e a cor peculiar. Olha a questão dos fótons, que nós estudamos no capítulo passado. E ele encerra dizendo assim: essas forças, em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Então, cada um de nós se caracteriza por uma qualidade de onda. E nós podemos ficar como reflexão para essa semana, para esse dia, para a nossa vida. Qual o tipo de onda mental que eu estou produzindo? Como é que eu estou trabalhando, né? É o fluido cósmico universal na elaboração da minha matéria mental, que é característica só minha. Ela tem cor, ela tem frequência, ela tem força. Como é que eu estou exteriorizando esta força? E sabe como eu posso ver? Como é que eu estou vivendo? Como é que está o meu campo emocional? Como estão os meus relacionamentos?
Eu vivo a boa vontade cristã? Ou eu vivo a má vontade da queixa, da reclamação, do medo, da ansiedade? É isso, meus queridos. O estudo é uma porta aberta para que nós procuremos esse socorro, esse alento, essa possibilidade de, mesmo sendo criaturas imperfeitas, buscarmos o melhor, buscarmos a luz, caminharmos em direção à paz. Este é o nosso propósito. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.